Ai, a glória a Deus. Amém, Pai. Glória a Deus, sim, Pai. Acho que vou vestir um casaco, Pai, já está a ficar frio. Então vamos ler a palavra de Deus para ler a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro aos Coríntios 14, 19 a 23. Diz São Paulo, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De maneira que as línguas são um sinal, não para os fiéis. As línguas são um sinal para os infiéis. E a profecia é para, mas para os fiéis. A profecia é para os fiéis. E as línguas são um sinal para os infiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e a igreja pode existir, mas as pessoas, cada um está no seu trabalho, na sua vida, né? Mas também se podem reunir. Se, pois, toda a igreja se reunir, se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e entrarem
indoutos ou infiéis, pessoas que não percebem nada de línguas, nem da palavra de Deus, não dirão porventura que estáis loucos. Isso eu acho muito estranho, não é? Vamos ler agora em 1 Coríntios 14, 13 a 18, que diz assim: Por isso, o que fala em língua desconhecida, peça a Deus para que eu possa interpretar. Porque se eu, diz São Paulo, se eu orar em língua desconhecida, o Paulo ou outra pessoa orar em língua desconhecida, o seu espírito ora bem, faz uma oração boa. Só que ele não percebe o que é que está a dizer, né? O seu entendimento fica sem fruto. Farei, pois, sim, para resolver este problema de que o seu espírito não percebe o que diz, vou ler outra vez. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, se a pessoa quer perceber o que é que está a dizer, qual é a solução? É orar com o espírito, mas também orar com o entendimento. A pessoa diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo línguas e magnifica Deus. E então, depois, fala em línguas, Shikarabarashuri, Manabashuri, Anuri, Ashuri, Karabushangabada, Shiki Ramana. Então, diz, querido Espírito Santo, eu creio que a interpretação correta destas línguas é que tu me estás a abençoar nesta gravação, que vai ser edificante para mim e para as pessoas que ouvirem. Amém, etc. Foi depois, orarei com o Espírito em línguas, mas também orarei com o entendimento, com a cabeça, né? Em língua, neste caso portuguesa. Se a pessoa for inglês, falará língua inglesa, etc. Farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei, quer dizer, a pessoa não só pode orar, como pode também cantar, né? Cantar com o Espírito em línguas. Então ele fará o seguinte: Rabadinha Baroni Gaba, Rebeni Gaba Sheila Disse. Depois diz, Senhor Espírito Santo, eu creio que a interpretação correta destas línguas é o seguinte: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou, salvou. Diz São Paulo, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito em línguas, né? Outra pessoa que não percebe o que, neste caso, o Paulo estava a dizer, como dirá, o que ocupa o lugar do indulto, ou seja, a pessoa que não percebe as línguas e podem ter a interpretação, a pessoa que não percebe mesmo ainda nada sobre isto, e se calhar nem recebeu Jesus e nem recebeu o Senhor Espírito Santo. Então essa pessoa não vai perceber, não é? De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, em línguas, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o Amém. Pois, porque se as pessoas não disserem amém, o outro que está a orar pensa que ninguém está de acordo, não é? E fica um ambiente um bocado frio. Vou ler outra vez. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, em línguas, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a tua ação de graças. Eu digo obrigado, Pai Celestial, que estás a abençoar esta reunião. Mas o outro não vai dizer amém, porque eu estou a dizer isso em línguas. Então, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Sim, a pessoa que está a falar em línguas está a falar corretamente. É o Espírito que intercede por ele com gemidos inexprimíveis e está a fazer a oração de acordo com a mente de Deus.
Vou ler outra vez, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então o São Paulo diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então, é bom falar línguas, é bom falar muitas línguas. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. E eu também digo que, como acho que foi São Paulo que disse, orai sem cessar. Ora, orar sem cessar são mesmo é línguas, né? A pessoa depois precisa pensar, falar outras coisas, né? Então vamos ler 1 Coríntios 14, 1 a 6. Diz São Paulo, seguiu o amor, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é, como já disse duas vezes, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o Senhor Espírito Santo também fala em línguas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Espírito Santo quer nos consolar, quer nos abençoar. Porque segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Talvez o sentido seja que nós devemos ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor Espírito Santo, talvez em línguas e depois interpretando, que nos mostre os dons espirituais para que possamos compreender. Mas São Paulo diz, mas principalmente o de profetizar. Então eu posso dizer, Senhor Espírito Santo, quero-te pedir que me mostres os dons e me ajudes a entender, e que me des o dom de profecia e aqueles dons que tu me quiseres dar. E depois diz, Shikarabarabara Shuriabadure, Ramariuri Karamaduri Shufinene. Depois diz, querido Espírito Santo, eu creio que a interpretação correta destas línguas é que tu já me estás a mostrar os dons e eu estou a procurá-los, estou a recebê-los com zelo. Porque em Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Repetindo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Há os dons também materiais, de soldar, de serralharia e outros, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente procurar o dom de profetizar com zelo. Procurar com zelo o dom de profetizar. Porque a pessoa que fala em língua estranha, em língua desconhecida, que ele não conhece e os outros também não conhecem, né? O que fala em língua desconhecida não está a falar aos homens. Os homens não o entendem, né? Então está a falar a quem? Está a falar a Deus. Deus entende. E até porque, como eu disse há bocadinho, o Espírito Santo está a orar de acordo com a mente de Deus, com a orientação do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela comunhão do Espírito Santo. Repetindo, porque eu falo em língua desconhecida, não falo aos homens, senão a Deus. Porque ninguém, os homens não o entendem. E em espírito fala mistérios, fala umas línguas que os outros não entendem. Mas o que profetiza, então, esse fala em português, neste caso, ou em inglês, conforme a língua de cada pessoa. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação. É bom edificar os outros, né? Ensinar-lhes a palavra de Deus, para edificação, para exortação, e para consolação. Consolar é também um trabalho do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo pode nos usar para edificar as outras pessoas, para os exortar, para os consolar. Amém. O que fala em língua desconhecida, o que fala em língua desconhecida também há uma edificação, mas é só para si mesmo.
fala a língua desconhecida e edifica-se a si mesmo. Pois, edifica, eh, edifica-se, cresce na fé, no amor, da palavra de Deus é a fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus está-nos a falar até além do que estamos a ler, do que estamos a ler. Ora bem, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, aqueles que na reunião estão a ouvi-lo, né? E o São Paulo diz, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas acho que ele refere-se a falar em línguas em casa, que é melhor. Ou então na igreja, ficar calado e falar com Deus. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas quero muito mais que profetizeis. E depois Paulo explica o que eu estive a dizer acima, porque o que profetiza é maior, ele diz que é, quer dizer, é mais útil na igreja, né? É maior, não quer dizer que tenha 1 metro além da altura, além dos outros, né? Está-se a referir ao espírito, é maior no espírito, ou seja, mais útil e mais sábio, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas, ou em línguas desconhecidas. E o São Paulo diz, mas pode ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, são dois dons que funcionam a par. Falar em línguas e o interpretar. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, diz São Paulo, falando em línguas, e eu disser, Shikarabarabashori manim, e o Paulo diz, São Paulo, que os aproveitaria. Vocês não percebem nada do que eu estou a dizer. Que vos aproveitaria se não vos falasse, mas se o Paulo falasse ao primeiro da revelação, então Deus estava-lhe a dar uma revelação, mas em português, neste caso, né? Ou da ciência, estava a explicar algo que o Sol, a Terra anda à volta do Sol, etc. Então, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, as profecias ficaram escritas, são muito importantes. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Ou da doutrina. A doutrina da palavra de Deus deve ser cumprida e devemos segui-la, né? Glória ao Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27 a 31. Ele diz, ora, diz São Paulo, vós sois o corpo de Cristo. E Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, em particular. Sim, cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, que deve ter os dons para servir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois São Paulo diz, e a uns pôs Deus na igreja. Um grupo de pessoas que Deus pôs na igreja. Então, primeiramente, pôs os apóstolos. Em segundo lugar, pôs profetas. E em terceiro lugar, pôs os doutores. Depois, em quarto lugar, milagres. Em quinto lugar, dons de curar. Em sexto lugar, socorros. Em sétimo lugar, governos. E em oitavo lugar, variedade de línguas. Glória ao Senhor. Então, São Paulo pergunta: porventura, são todos apóstolos? É claro que não são todos apóstolos. São todos profetas? Também não. São todos doutores? Também não. São todos operadores de milagres? Também não. Têm todos o dom de curar? Também não. Falam todos de diversas línguas?
Na igreja não, mas em casa sim, podem falar. Interpretam todos. Também não, mas em casa podem interpretar. Portanto, diz São Paulo, procurai com zelo, como ele disse no início, no capítulo que lemos anteriormente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, os dons que a pessoa gosta mais, né? E eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se porta com a indecência. O amor é o próprio Deus. Deus é amor, não é? Glória ao Senhor, mas também é justo. Vamos lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11. Diz São Paulo, a manifestação do Espírito de Deus. Estou-me a lembrar, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo manifestou-se como um vento veemente e impetuoso e como línguas de fogo. Era um fogo que não destruía, mas um fogo que edificava, um fogo que usava a falar em línguas, etc. Então diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tanto no dia de Pentecostes, aquele vento era uma energia de tal maneira que era o próprio Espírito que edificava fazia bem, era útil. Porque, e também as línguas também foram úteis, porque traziam uma energia para a pessoa falar em línguas, para a pessoa querer servir a Deus, amém? Porque a uma pessoa, pelo Espírito de Deus, é dada a palavra da sabedoria, e a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, é o Espírito que se manifesta, dando-nos a fé. E a outra pessoa, pelo mesmo Espírito de Deus, os dons de curar. Não é só um dom de curar, mas dons de curar. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas, etc. Glória ao Senhor. A outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outra profecia. E a outro dom de discernir os espíritos. E a outra variedade de línguas. E a outra interpretação das línguas. Mas é o Espírito Santo que opera todas estas coisas. O mesmo que se manifestou como um vento piamente impetuoso, como línguas de fogo, amém. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, glória ao Senhor. Então vamos ler primeiro aos Coríntios 3, 1 a 7. Então, diz São Paulo, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne. Porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, etc. Então o São Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois ele diz, graças ao Senhor Jesus Cristo, né, que me livra. Então, mesmo que sejamos carnais, que ainda sois carnais, ainda há em nós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Portanto, carnal quer dizer que a pessoa possivelmente ainda não nasceu de novo e que não percebe nada ou pouco percebe da palavra de Deus.
Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro é o de Apolo, porventura não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, não o que planta é alguma coisa, não o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, Pai. Dá-me crescimento espiritual para a tua glória. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor reina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. É Marcos 16, 16 e 20. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no Senhor Jesus Cristo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, que já tinha ressuscitado, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Senhor reina, é vivo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são seres vivos, não são apenas ideias. Glória ao Senhor, eles fazem o que prometeram. E nós devemos imaginar-nos já receber o que o Senhor prometeu. Amém. Lê mais um bocadinho. Primeiro, aliás, é São Paulo a falar, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Pai, usa-me como tu usaste o teu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo usa-me. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, que depois continuaram a pregar a palavra de Deus, aos quais também, depois de ter padecido, Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, 10 dias ninguém sabe onde o Senhor andou, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vamos falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que o Senhor Jesus Cristo, aliás, que o Pai disse acerca de Jesus. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, Atos 1, 1 a 5. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu recebo a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e já veio sobre mim e sobre a Igreja. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, foi elevado às alturas, e eles viram. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. É assim que ele vai voltar, numa nuvem. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, porque estás olhando para o céu, esse Jesus que entre vós for subido em cima, há de vir assim como para o céu, viste dele. Atos 1, 6 a 11. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor reina. Chamados, que o Senhor vos abençoe. Amém. Jesus vos abençoe. Deus Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe.